Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar a história com vocês, ok? Na aula passada nós tínhamos duas tarefas de casa, vocês lembram quais eram? Uma era da página 121, que era sobre uma música, vocês lembram disso? Vocês procuraram a música? Vocês ouviram a música? Se vocês não procuraram e não ouviram, vão ouvir agora. Vamos então ouvir a música dessa atividade? Vamos lá, pessoal? Pra que será que ele tá pondo tanta farinha na batedeira? O que vai sair daí, não? Eu vou mostrar para a moçada como fazer, batendo ovo com farinha, aparecer um macarrão amarelinho, como ele só, que eu como sempre no domingo lá na minha avó. Depois de um tempo a massa fica bem no ponto, e lá no rolo, estique, eu nem te conto. Você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer. Então você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer. E agora corta o macarrão de compridinho, com a mão separa pra não ficar grudadinho. Você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer. É que você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer. Depois enrola e ele fica igual um ninho. Vai pra água quente pra ficar bem cozidinho. Você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer. Então você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer. Ah, eu vou comer esse pratão de macarrão e vou andar de bicicleta, viu? Tchau mesmo. Então, pessoal, gostaram da música? Interessante. E vocês viram as imagens? Vocês viram que tem a parte manual, mas também tem a parte dos equipamentos. Existem máquinas que auxiliam nesse processo. Mas e se não tivesse quem manuseasse essas máquinas? Será que elas fariam sozinhas? Não, né? Mesmo que elas fossem ultramodernas, que fosse só apertar o botão, ainda assim precisaria de alguém que apertasse o botão para ela funcionar, não é verdade? Então vamos lá, vamos conferir a lição de casa que tinha relação com essa música. A primeira coisa que pedi ali é que vocês precisavam circular os ingredientes que são utilizados para fazer macarrão. Lá no vídeo aparece, né? Aparece o quê? O que eles usam? Eles usam a farinha e o ovo. Muito bem, então vamos procurar onde é que está a farinha e o ovo. Olha lá, ó. Eu vou mostrar para a moçada como fazer, batendo ovo com farinha. Então são os únicos dois ingredientes que é utilizado na fabricação do macarrão. Aí no número 2 dizia lá: marque um X no quadrinho correspondente à profissão que se dedica a produzir alimentos. Então, quem produz alimento? É o cozinheiro ou é o marceneiro? Lembra? O marceneiro tem a ver com madeira, produção de móveis. Então, quem é que produz comida? O cozinheiro, que se dedica a produzir os alimentos, né? O feitio dos alimentos. E aqui era para você desenhar a comida que você mais gosta, né? Pensa aí, vocês tinham que ter pensado o que vocês mais gostam de comer e desenhar ali. E também nós tínhamos a página das fichas, lembram lá? Vamos lá então na página 119. Aqui estava fácil, né? Vocês tinham só que ligar a necessidade com a imagem. Então, por exemplo, dormir. Quem é que está com necessidade de dormir? O primeiro, né? Então eu vou ligar lá o dormir com a primeira imagem. Quem é que está com necessidade de comer? A menina aqui embaixo, já está até de garfo e faca na mão ali, estão vendo? Significa que ela vai comer. E por fim, olha aqui, essa pessoa tremendo de frio, o que ela está precisando? Qual que é a necessidade dela? A necessidade dela é de se esquentar, né? De se aquecer. Então, esquentar lá. E na outra atividade, a gente tinha que guardar os objetos nos cestos que a mãe da Luísa pediu, né? Então, roupas. Vamos ver o que aqui a gente vai guardar no cesto de roupas. Então, esse vestido, esse outro vestido, esse outro aqui e esse daqui. São as roupas. E os brinquedos? Então, o trenzinho, o tambor, a bola, o aviãozinho, o barquinho e o cavalo, né? São os brinquedos. Muito bem, então vamos voltar lá para a nossa página de hoje, que é a página 222. E a gente vai continuar falando de trabalho, né? Só que agora a gente vai falar um pouquinho de como esse trabalho acontece com os animais, né?
Lembram que o conceito de trabalho, ele fala que ele é a ação humana, né? O conjunto de ações humanas que resultam num produto. Essas ações podem ser físicas ou intelectuais. Então, vamos lá. Vimos que os seres humanos modificam a natureza para atender às suas necessidades. Será que essa é uma característica apenas dos humanos? Será que são só os humanos que modificam a natureza? Vamos ver. Um animal também precisa comer, dormir e se abrigar. Já sabemos disso. Então, vamos ver lá o que acontece. Os animais também trabalham? Qual é a diferença entre o animal fazendo sua casa e os seres humanos construindo as suas moradias? Vamos lembrar uma coisa importante. Lembram que lá, algumas aulas atrás, eu comentei com vocês que lá no princípio da humanidade, o homem não construía casas, né? O que ele fazia? Ele observava a natureza e ele percebia que os animais se abrigavam em cavernas, se abrigavam no tronco das árvores ou no alto das árvores, não é isso? E aí, o que o homem fazia? O homem fazia a mesma coisa. Se abrigava nas cavernas, nos troncos, nos galhos. Mas com o tempo, a necessidade dele foi mudando. E aí ele começou a criar instrumentos, a criar objetos. E aí ele percebeu que tinha alguns objetos que cortavam, né? Que poderiam usar para cortar. E assim ele foi se apegando aos elementos que ele encontrava na natureza e construindo o seu próprio habitat, construindo a sua casa. Que, claro, as primeiras casas não eram comparadas com as casas que nós temos hoje, mas eram formas de se abrigar que não eram formas que estavam na natureza, foram formas construídas. Nesse primeiro momento, o homem faz como para construir essas casas? Ele utiliza o que ele encontra na natureza. Galhos, troncos, né? Ele vai utilizar as folhas caídas para cobrir essa casa, para se proteger da chuva, se proteger do sol. Então ele vai construindo com o que ele encontra. Mas ele vai evoluindo, e lembra que eu falei que ele vai construindo equipamentos, né? Daqui a pouco ele descobre que ele pode cortar, que ele não precisa esperar a árvore cair, que ele pode cortar essa árvore para construir a sua casa. E assim a humanidade foi se desenvolvendo até a gente chegar nos tipos de moradia que nós temos hoje, né? Prédios, casas, sobrados, não mais tanto feito de madeiras, mas feito de alvenaria. Mas para chegar até aqui houve toda uma evolução, né? A humanidade foi evoluindo e cada vez mais foi aprimorando as técnicas e melhorando essa primeira construção. Então, olha lá, a pergunta sim, os animais também precisam fazer as suas casas, mas será que os animais também fazem as casas como os seres humanos? Será que o animal vai lá, derruba a árvore, corta a árvore, separa a madeira da árvore e constrói a sua casa? Será que é assim que o animal faz? Não, né? Há animais que constroem sim as suas casas, mas como é que eles fazem isso? Vamos ver? Aqui, por exemplo, eu tenho, olha lá, o pássaro João de Barro é conhecido por construir sua casa em forma de forno, transportando o barro, né? Então, veja, ele usa o barro, mas o barro que ele encontra onde? Na natureza. E ele constrói aonde? Ele quebra um galho de árvore, né? Ele modifica a árvore para construir o ninho dele? Não. Ele constrói onde ele encontra o galho mais adequado, não é? Às vezes nem é no galho, às vezes é num poste, porque na cidade a gente também encontra João de Barro. Às vezes é num poste de luz, né? Tem isso também. Muito bem, vamos descer mais um pouquinho. Isso é João de Barro. Agora, olha o que o castor faz, olha lá. Os castores constroem suas tocas nos rios com galhos e folhas que transportam das encostas dos rios. Então, eles encontram lá nas encostas dos rios gravetos, galhos, folhas, e eles pegam esses materiais e constroem as suas casas. Então, qual que é a diferença? A diferença é que eles não tiram esse graveto da árvore, eles não tiram o galho da árvore, eles não tiram a folha da árvore. Eles utilizam o galho, as folhas que já estão no chão, que já caíram da árvore sem a ação deles. Diferente do homem, né? O homem não, o homem ele planta a árvore, depois ele corta a árvore, aí ele transforma esse tronco em madeira, né? Em uma madeira melhor, e aí constrói a sua casa, não é verdade? Então, vejam só, então essa é a diferença do trabalho humano com o trabalho animal. O animal ele não modifica a natureza
para satisfazer as suas necessidades, diferente do homem, né? Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar para vocês. Para que, por exemplo, essa água que chega na casa de vocês chegue até a casa de vocês, o homem fez sim algumas modificações na natureza. Por vezes modificou o curso do rio, depois teve todo um trabalho de encanamento, né, de canos que retiram essa água do rio, né, e conduzem ela até uma unidade de tratamento. E depois da unidade de tratamento vai para as torneiras das casas de vocês, não é verdade? Então, mas ele já modificou a natureza. Para construir, por exemplo, a luz elétrica, a energia elétrica que chega na sua casa, né? Se ela vem de usinas hidrelétricas, muito provavelmente algumas áreas que antes moravam pessoas foram inundadas. Para quê? Para construir a barragem, para construir a hidrelétrica, né? E assim aquela água ser canalizada para, com a força dela, gerar energia. Então, veja que o homem, ele atende às suas necessidades. Em algum momento o homem precisava da energia elétrica, mas para suprir essa necessidade, ele teve que fazer uma alteração na natureza. Entendem? Diferente do animal. Então, agora, a gente vai falar sobre a nossa tarefa de casa. A gente vai continuar lendo o texto que vem mais abaixo e aí já vamos encaminhar para a tarefa de casa. Diz lá, ó, a diferença entre as atividades desenvolvidas pelos seres humanos e pelos animais está na forma como cada um age na natureza. Os animais suprem suas necessidades, como construir tocas, no caso do castor, sem transformar profundamente a natureza. Já os seres humanos transformam profundamente a natureza, construindo casas, fábricas, pontes, estradas e cultivando produtos agrícolas, entre outras ações. Para auxiliar no trabalho, os seres humanos produzem ferramentas ou instrumentos. O trabalho é uma característica que nos torna humanos. Então, o que nos torna humanos também é o trabalho. Porque a gente também, além de pensar o que vamos fazer, a gente constrói equipamentos para auxiliar nesse feitio. Olha aqui, no glossário a gente vai encontrar a definição de ferramentas ou instrumentos, né? Que é todo equipamento que ajude no trabalho. Pode ser desde um trator até uma colher. Colher é um instrumento. E aí nós vamos falar da tarefa para casa, então, olha ali, que é o aprender brincando. Vamos brincar de ligar os pontos? Ligue os pontos das duas imagens. Depois disso, pinte a imagem que representa um ser vivo que trabalha. Então, olha lá, vocês vão ligar os pontos e nós vamos ter aqui dois seres vivos, mas vocês só vão pintar o ser vivo que trabalha, tá bom? E também vamos lá para a nossa página das fichas, né? Que tá lá na página 121. Lá na página 121, então, olha lá, diz o seguinte: comer é uma atividade que realizamos todos os dias. Sobre isso, responda as perguntas abaixo. Qual é a sua comida preferida? Quem prepara a comida que você mais gosta? Você gosta de macarrão? Para fazer macarrão, você precisa de ovos. Nós já vimos isso no vídeo, né? Carlos trabalha como motorista. Ele transporta ovos da granja para a fábrica de macarrão. Ajude Carlos a encontrar o caminho da fábrica de macarrão, traçando a lápis o caminho. Então, aqui está o caminhão do Carlos e aqui está a indústria que fabrica o macarrão. Então, ele tem que levar os ovos que ele traz da granja até a indústria. E na próxima página tem uma cruzadinha com a palavra trabalho, que vocês vão completar as 3 informações que completam tanto as frases quanto a cruzadinha. Os agricultores são trabalhadores muito importantes. Os agricultores trabalham no campo e produzem muitos... O que será que eles produzem, né? As pessoas que trabalham com a organização dos lugares, deixando esses lugares limpos, são os trabalhadores né? E por meio do trabalho, os seres tentam suprir as suas necessidades. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Essa foi a nossa aula de história. Eu encontro vocês na próxima aula de história. Até lá. Tchau, tchau.